Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio Toledo e a gente vai conversar agora sobre a teoria das relações humanas. E aí o aluno fala assim, mas Flávio, como assim teoria das relações humanas? Agora eu vou apresentar para você uma teoria que ela vai começar a te explicar um ponto totalmente diferente do que as teorias anteriores estavam apresentando. O que a gente tem antes da teoria das relações humanas? Olha só comigo aqui, vou fazer para você, para a gente identificar. Eu tenho lá a teoria, tá? Eu tenho a teoria científica da administração, tá? Ou teoria da administração científica. Deixa eu até colocar mais para baixo para que você possa ver melhor, ok? Olha só, em 1903, ok? 1903, depois 1909, depois 1916, depois 1934. Passando dessa análise, aqui eu tenho científica, que é a teoria da administração científica. Aqui eu tenho a teoria clássica da administração. Ou melhor, a clássica vem depois. Aqui vem a burocrática. Burocrática. A teoria clássica da administração. E aqui eu tenho a teoria das relações humanas, tá? Teoria das relações humanas. O que é importante você verificar junto comigo? A administração científica tem foco nas tarefas. A burocrática e a clássica, você fala assim, pô Flávio, clássica? Sim, olha aqui, ó. A clássica, ela vai ter foco na estrutura. As relações humanas têm foco nas pessoas. Beleza? E aí você já consegue ver que existe um olhar diferente em relação a todas as outras teorias. A teoria das relações humanas, ela tem como foco principal as pessoas. E aí nós temos alguns autores que eu vou te apresentar, que eu vou te explicar como cada autor desse pensa. Por exemplo, o autor mais famoso dessa teoria, ele é chamado de Elton Mayo, ok? O autor mais famoso dessa teoria é chamado de Elton Mayo. E Elton Mayo, em sua teoria das relações humanas, ele vai fazer uma experiência numa fábrica que eu vou te apresentar ainda, chamada Fábrica de Hawthorne. E nessa fábrica, ele vai usar os seus estudos e os seus ensinamentos para identificar de verdade quais são os fatores que levam o homem a tomar uma determinada decisão, quais são os fatores que levam o homem a agir. Quando você fala isso, tanto a teoria que com foco nas tarefas, que é a administração científica, quanto a teoria clássica com foco na estrutura, acreditam no conceito de homo econômicos. O que isso quer dizer? Que o que motiva o homem é o quê? É o valor que é pago. Teoria do homos econômicos. Já aqui, ele vai tentar identificar o que motiva o homem. E é sobre essa teoria, sobre a teoria das relações humanas, que a gente vai começar essa aula. Mas eu sempre gosto de começar fazendo esse processo de contextualização, que é te explicando onde a gente estava, o que a gente passou, o que essa teoria atual que a gente vai falar, ela tem de diferente das teorias anteriores e o porquê que você tem que estudar isso e como é que você tem que pensar isso numa questão de prova. Beleza? Vem comigo para você dar uma olhada nisso aí e entender como isso funciona. Vamos lá. A teoria das relações humanas, ela surge como consequência imediata da experiência de Hawthorne. Flávio, o que é isso? Essa experiência, ela ocorreu numa fábrica, tá? Que é chamada Fábrica de Hawthorne, beleza? Elton Mayo foi o autor principal dessa experiência e ele fez um movimento de oposição à teoria clássica da administração. Ou seja, o que eu coloquei no slide? Exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Existe um foco diferente e ele vai em oposição à teoria clássica. Por quê? Porque ele vem logo após a teoria clássica da administração. Você vai achar, inclusive, algumas afirmações falando da teoria e dizendo assim, ela surgiu em 1928. Não tem problema, tá? 1928, 1930, 1934, até 1932.
Vou até botar a 32 aqui, que é mais comum você achar ela como 1932. Mas se achar com outra data, você não vai errar a questão da prova por causa disso. Você tem que entender a ordem lógica em que ela acontece. Esse aqui é o mais importante pra gente. Beleza? Vamos seguir. Olha só. Ela surgiu da necessidade de se corrigir a forte tendência à desumanização do trabalho, surgida com a aplicação de métodos rigorosos e científicos. De métodos rigorosos e científicos. E aí você pensa assim, mas Flávio, como é que eu vou entender isso, Flávio? Como é que eu entendo isso de fato? Você vai entender por causa disso aqui, ó. Primeiro, a necessidade de se humanizar e democratizar a administração. E aí, a gente vai falar sobre um pequeno detalhe. E eu vou convidar para participar aqui, Marcelo Sampaio vai dar uma dica para vocês. Eu tô olhando para eles, Marcelo, um texto, e fala assim, surgiu da necessidade de se corrigir a forte tendência à desumanização do trabalho. Eu tô falando sobre a teoria das relações humanas. Só que tem um ponto importante que a galera erra na prova. Esse Azinho, eu vou jogar na tela para eles verem aqui, ó. Esse A aqui, ele tá certo ou tá errado esse A? Este A craseado, que indica a fusão da preposição a, mas o artigo a está correto. E por que está correto, galera? Toda vez que vocês ficarem na dúvida, para saber se atenção, hein? existe ou não um acento grave, que é esse acento agudo ao contrário que a gente chama de crase. Grave é o agudo ao contrário. Isso aí, é o nome do acento. Crase é o fenômeno. Fenômeno de fusão do A preposição mais o A artigo. O que vai acontecer? Desumanização é uma palavra feminina. A crase só pode ser posta antes de palavras femininas. Isso porque é a fusão da preposição a mais o artigo a. Beleza. E o artigo a só antecede palavras femininas. Desumanização é feminina. Veja, toda vez que você ficar na dúvida de colocar ou não, Flávio, o acento grave, você troca a palavra feminina por uma palavra masculina. Então aqui está a forte tendência à desumanização. A gente poderia colocar a forte tendência a quê, Flávio? Ao homem? Ao homem, pode ser. Tá falando de humanização. Seria ao homem. Ao homem. Legal, rola ao. E aí já é o primeiro indício, ó. Se você troca por uma palavra masculina e você consegue enxergar a contração ao, é sinal de que já tem preposição. E a primeira fase da crase já passou. Já foi. Se é a junção de preposição mais artigo, primeira fase já ficou passou. A mais A, ficou A mais O, né? Ficou A mais O, ficou ao. E aí o que vai acontecer? Você já viu, Flávio, que tem preposição. Tendência é um substantivo que pede a preposição a, pela sua regência nominal. Agora, o que você vai ter de saber também? Quando você fizer o teste do ao, Flávio, e passar na preposição, você faz o segundo teste, que é o teste do artigo. É para cravar se vai ou não haver o acento grave. Como é o teste do artigo? O teste do artigo é o seguinte, se gostar da, crase a. Se gostar de, crase não vai haver. Ou alguns falam crase para quê? Eu gosto de desumanização ou gosto da desumanização? Ninguém gosta de desumanização, né? Mas, nesse sentido, gostei da desumanização. Se eu gostei da, crase a. Passou no ao, preposição. Passou no gostei da, artigo. Preposição mais artigo, crase. Aí fechou. Fechou. Rapaziada, segue lá, Marcelo Sampaio, sabe tudo de português. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Boa gravação, boa aula. Esse cara arrebenta. Vamos continuar. Vamos lá, olha só. E aí, o que acontece? Essa necessidade de se humanizar e democratizar a administração e desenvolvimento das ciências humanas. E a gente começa a falar sobre o critério da psicologia e sobre o critério da sociologia, ok? Psicologia e sociologia. Aí você fala assim, Flávio, vai começar a estudar isso? Vai sim, vamos começar a estudar sobre a psicologia e a sociologia. Aí você fala assim, pô, então fechou. Então essa teoria administrativa, ela sofre uma verdadeira revolução conceitual com a abordagem humanística, tá? Com a abordagem humanística. E aí a gente começa a falar dessa questão das relações humanas, dessa abordagem humanística que vai ocorrer dentro da administração. Esse olhar mais humanístico, esse olhar mais humano, olhando para as pessoas, enxergando as pessoas não como uma máquina, não como uma peça de um processo produtivo, mas como seres pensantes e que vão trazer um resultado para a gente muito mais positivo. Também tem a transferência da ênfase das tarefas e da estrutura organizacional para a ênfase nas pessoas, tá? Para a ênfase nas
pessoas que trabalham ou participam das organizações. Flávio, quer dizer que ele está dizendo aí que vai sair das tarefas e da estrutura e vai para ênfase nas pessoas? Exatamente. Como a gente começou a nossa aula, eu comecei a colocar no quadro esse bizu para que você possa entender, tá? Para que você consiga fazer o mesmo macetinho que eu coloquei aqui, para que você faça esse mesmo macete, esse mesmo entendimento no teu material. E a gente começa a entender isso melhor. Vamos lá. A partir dessa abordagem, a preocupação com a máquina, a organização formal cedem prioridade para o homem e seu grupo. Ou seja, existia uma preocupação muito grande com a máquina? Sim, nas tarefas. Com o grupo, falando da estrutura? Também. Mas aí cede espaço para quê? Para o que a gente fala do homem e o grupo social. É uma outra forma. A gente sai das tarefas, sai da estrutura formal, do foco e vai para as pessoas. Mas, Flávio, todas as empresas vão mudar esse foco? Não, é claro que não. Mas o que vai acontecer? A gente vai ter empresas que estão fazendo isso dessa maneira e outras que não. Porque cada teoria ela vai se aplicar a um modelo de negócio propriamente dito. Cada teoria vai ter um olhar diferente. Fechado? Segue comigo. Quando a gente fala de origem da teoria das relações humanas, a gente começa a falar sobre essa resistência da sociedade americana aos métodos antidemocráticos da teoria da administração científica. Então a galera começou a questionar, né? Falou, cara, isso daí é antidemocrático, isso aí não tá legal não, isso aí não tá certo, eu não concordo com isso, pra mim não tem que ser dessa maneira. E aí começaram a dar esse gás todo, começou a dar essa ênfase. E dando esse gás, dando essa ênfase, começou a pensar, isso não vai funcionar, isso não dá certo. Logo, surge uma pesquisa realizada na West Electric Company, que a gente chama de WEC, por pesquisadores de Harvard, com apoio do Conselho de Pesquisa dos Estados Unidos, conhecido como Experiência de Hawthorne. Hawthorne era o nome do bairro onde ficava a fábrica, ok? Por isso que ficou conhecido como a experiência de Hawthorne. A experiência da fábrica de Hawthorne. Você viu que os Estados Unidos eles estavam pegando firme para provar que a teoria deles tinha mais fundamento do que o que a gente falava na teoria com foco nas tarefas ou na teoria com foco na estrutura, que eram considerados como métodos antidemocráticos. Eles pegavam tão pesado nisso que eles juntaram, equipe de Harvard, do Conselho Nacional de Pesquisa, certo? E pesquisadores que eles nomearam para estarem ali e realizarem aquela composição. E uma das pessoas que eles convidaram é chamado de professor Elton Mayo, que ficou conhecido como o pai da teoria das relações humanas. Vamos seguir. Desejo da empresa em conhecer os melhores fatores que influenciavam a produtividade dos trabalhadores. Então a ideia era saber o seguinte, quais são os fatores que de fato modificam o resultado da minha empresa. Aí fizeram diversos testes, tá? Diversos testes foram realizados. Eles aumentaram a luz no ambiente, eles apagaram a luz do outro ambiente e verificaram o que isso influenciava no modelo que eles acreditavam que deveria estar certo, que iria aumentar a produtividade. Fizeram N testes, até que eles conseguiram chegar a uma determinada conclusão, tá? E essa questão de acender a luz e apagar a luz, você pode achar que é besteira, mas você pode testar no seu ambiente de estudo agora. Ah, eu vou assistir essa aula no escuro. Será que assistindo a aula no escuro, você vai estudar mais ou menos? Vai ter gente que vai sentir sono, e esse sono vai fazer com que você fique mole, cansado, e você não vai aguentar. Vai ter gente que vai estar com aquela disposição, vai estar com aquele gás, e essas pessoas vão render melhor no ambiente com uma luminosidade menor, e por aí vai. Então, esses testes são importantes de serem realizados, ok? Esses testes são muito importantes de serem realizados. Como é que foi essa experiência na fábrica de Hawthorne? Eu vou resumir um pouco para você, mas depois a gente vai explorar isso com mais ênfase, tá? Elton Mayo chegou com a sua equipe, e aí ele primeiro fez assim, vamos apagar a luz só do lado esquerdo da fábrica. E vamos comparar a produção do lado esquerdo da fábrica com o lado direito. Algum resultado? Não. Acende a luz do lado esquerdo e apaga do lado direito. Algum resultado? Não. Apaga as luzes da fábrica inteira. Algum resultado positivo? Não. Acende as luzes, aumenta tudo.
Resultado positivo, não. E aí ele foi testando hipóteses, ele foi testando possibilidades para identificar qual era a melhor possibilidade para aquele momento. E aí o que ele faz? Ele vai lá e fala, numa hora que ele estava cansado de testar, ele fala assim, na boa, trabalha com quem vocês quiserem aí, faz o teste aí. Aí a galera começou a procurar quem era mais próximo para trabalhar junto. E aí, quando eles começaram a procurar quem era mais próximo para trabalhar junto com eles, aí começaram a trabalhar com quem eles tinham maior afinidade. Começaram a trabalhar com quem eles gostavam. E trabalhar com quem eles tinham uma relação mais próxima, uma relação de amizade até mais íntima, fez com que o nível de produtividade aumentasse consideravelmente. Aí Elton Maio olhou e falou assim, meu irmão, é isso, cara. É isso. As pessoas são motivadas pelas relações humanas no ambiente de trabalho. E isso é um diferencial, cara. As pessoas gostam de trabalhar com quem elas têm maior afinidade. Então, aí surge aquele conceito do homem que é motivado pelas relações humanas no ambiente de trabalho. Beleza? E aí você começa a entender o que vai acontecer nesse momento, tá? Lá na década de 30, que é o período que a gente está falando, a ênfase ela era nas pessoas. E quais eram os pressupostos para que a ênfase fosse nas pessoas? O primeiro era o incentivo econômico, não é a única fonte motivadora. Para tudo, Flávio. Ele não está dizendo que o incentivo econômico não é motivador. Ele está dizendo que o incentivo econômico não é a única fonte motivadora. Mas podem ter outras, é isso que ele está afirmando. Ele não diz que não tem. Ele só diz que podem existir outras fontes, ok? Podem existir outras fontes. E aí você fala assim, ah, Flávio, entendi. O trabalhador, então, ele não se comporta como um ser isolado, certo? A especialização funcional não cria necessariamente a organização mais eficiente. E ele contesta isso, que dividindo muito, botando muito funcional, não torna o cara mais eficiente dentro desse processo. E aí, a gente começa a falar nessa questão dessa origem da teoria das relações humanas, e para você entender que daí surge uma necessidade de democratizar e de humanizar a administração. Existe também o desenvolvimento das ciências sociais. E com o tempo a gente aprende o que, ou melhor, quais foram as conclusões da experiência realizada na fábrica de Hawthorne. E aí você conhece as histórias de John Dale, de Kurt Lewin, da teoria do campo, e de Elton Maio. E começa a entender isso num conceito mais global, num conceito mais técnico. E você consegue ver isso utilizando a visão de aspecto técnico e formal, passando para o aspecto psicológico e o aspecto sociológico. Beleza? Tranquilo? Até aqui. Fluiu? Foi? Show de bola. Eu vou ficar por aqui, tá? Eu te vejo no próximo vídeo, tá?